Receber aqui hoje, no nosso estúdio virtual do nosso Panorama 95, a professora doutora Maria Aparecida Vieira de Melo. Ela é da UFRN Ceres aqui de Caicó, é membro do grupo de pesquisa do LENT, com a linha de pesquisa Educações e Diversidades, que trata sobre processos de ensino-aprendizagem nos ambientes não escolares, educação escolar indígena, material didático, formação de professores, representação imagética sobre os povos indígenas, diversidade étnica e cultural, pedagogia decolonial, saberes ancestrais, educação popular e movimentos sociais. É também diretora pedagógica do Centro Paulo Freire Estudos, Pesquisas. Eu acho que estou falando com a pessoa certa, né, para falar justamente dessa temática que é o Dia do Índio, né? Tem toda uma questão aí que de substituir, por exemplo, a pronúncia do índio pelo indígena, né? E acredito que essa nossa entrevista também vai ajudar a desmistificar um pouco essa questão exótica, né? Quando a gente aprendeu eu, pelo menos, aprendi na escola, né? Claro que jamais querer dizer que os nossos professores ensinaram de forma errada, mas quando se refere ao índio, geralmente o índio, né? Com arco e flecha, e é muito mais do que isso, né? E por isso que é importante que a gente possa realmente aprender um pouco mais sobre a cultura indígena. Professora Maria Aparecida, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer e uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, né? Então, bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo e também nos acompanhando através das redes sociais. E estamos aqui justamente, Marcos Dantas, para dialogarmos sobre a necessidade de desmistificarmos esse dia que é dedicado, né, no calendário escolar para tratar da questão dos povos indígenas. Professor, a gente aprende errado sobre o índio? Digamos que sim, e isso se dá devido ao processo de formação dos professores, né? Logicamente, o que está posto no material didático, sobretudo no livro, que subsidia o fazer pedagógico do professor, tem uma visão eurocêntrica, sociocêntrica, etnocêntrica, e que inviabiliza os processos de lutas e resistências dos povos indígenas. Digamos que o que está posto no material didático não é a verdade precisa, né? É uma verdade a visão do dominador, e aí, para o seu próprio bem, né, diante dos seus interesses, coloca os povos indígenas na condição folclórica e estereotipada, como o senhor bem mencionou aí no início da nossa conversa. Agora, de que forma, por exemplo, a gente deveria aprender, deveria conhecer um pouco mais da cultura indígena? O que é que as escolas não ensinam que, por exemplo, deveriam ensinar? Inicialmente, nós deveríamos ter um plano de trabalho pedagógico onde nós pudéssemos inserir as pessoas brancas nas comunidades indígenas, né, para que eles pudessem, através da perspectiva de uma pedagogia decolonial, através da interculturalidade, pudesse vivenciar e também da etnografia, né, os hábitos, os costumes, as crenças e um próprio modo de viver, né, dos povos indígenas, para que a gente pudesse desmistificar o que está posto equivocadamente nos livros didáticos, né? E como o senhor falou, algumas pessoas tratam, né, o Dia do Índio de forma até exótica, né? E aí folclórica também, quando se fantasiam e vão dançar carnaval. Então, assim, essas representações imagéticas e, logicamente, discursivas, e quais são os discursos que estão em torno dos povos indígenas, que
que são pessoas preguiçosas, que são pessoas cachaceiras, que são pessoas desocupadas, porque a relação vital dos povos indígenas com a Mãe Terra é de uma outra natureza da capitalista. Então, para nós, professores, nós precisaríamos inserir os nossos estudantes nas comunidades com um pajé, com um líder da comunidade, com um cacique, pudesse realmente compreender os processos de lutas que são vivenciados cotidianamente. Você acha que outro desafio, por exemplo, é entendermos, compreendermos de que todo dia é dia do índio e a gente não deveria, por exemplo, fazer essa reflexão apenas no dia 19 de abril. Né? Claro que o dia 19 de abril é um dia para a gente realmente procurar entender um pouco mais sobre a cultura indígena, mas todo dia é dia do índio, como todo dia é dia da mulher, é dia do homem. Você acha que tem que passar por essa mudança realmente também de pensamento e de compreensão? Perfeitamente, até porque quando nós o trabalhamos de forma equivocada, e você bem mencionou, né, que no Dia do Índio a gente trata dos elementos simbólicos como o arco e a flecha, o cocá, a tanga, a pintura, né, a arte corporal dos povos indígenas, então nós estamos dando ênfase que não, de fato, não coloca o status dos povos indígenas apenas nessa boniteza, né, nessa beleza toda da diversidade cultural através do colorido das penas do cocá, por exemplo, né, através da habilidade do uso do arco e flecha, certo? Mas nós precisamos trabalhar de forma aprofundada para que a gente resgate, né, o processo histórico e memorialístico que está em torno das lutas dos povos indígenas. E também muitos povos indígenas foram dizimados. Né? Isso nós não podemos ocultar. Infelizmente, tanto o discurso quanto a imagem do que está posto no material didático não tratam dessas verdades, né? Não mencionam que muitos povos indígenas, muitas comunidades foram exterminadas, né? A língua materna, que temos aí uma variedade enorme, muitas línguas maternas foram também dizimadas, porque um dos primeiros processos de aculturação da cultura dos povos indígenas, realizada pelos colonizadores, é então, a língua materna que constitui a identidade e o pertencimento cultural étnico de determinada comunidade indígena, ela acaba sendo eliminada através do processo de aculturação. Então, nós precisamos nos aprofundar, né, nas questões, na antropologia, na etnografia dos povos indígenas, para que a gente não trate de forma simbólica, de forma superficial, comumente você bem mencionou, e eu também estarmos dando ênfase aos elementos simbólicos e não aos processos históricos de luta, de resistência, né, que os povos indígenas eles vivenciaram, né, o processo de expropriação e expatriação dos seus territórios. Vamos aqui girar os nossos microfones. Nossa querida Joelma de Souza. Bom dia, Joelma. Alguma pergunta para a professora Maria Aparecida? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a professora, nosso ouvinte internauta. Hoje estreia, né? A Rede Globo ela vai lançar o especial Falas da Terra, né, que conta a história de 21 indígenas de diversas regiões do Brasil. E uma das falas, né, de indígena, ela diz o seguinte: o massacre dos povos indígenas não é uma história do passado, uma história de 1500, é uma história de hoje, uma história lamentável, o sangue continua sendo derramado e não contado. A senhora concorda com isso, que o sangue do indígena continua sendo derramado e não contado, professora? Infelizmente, os povos indígenas, justamente por serem vistos de forma superficial,
né? Termos aí o Dia do Índio como tratando a importância de darmos ênfase à questão da interculturalidade, que é a unidade na diversidade, para que a gente não negue que muitos massacres aconteceram, né, contra os povos indígenas e muito sangue indígena tem sido derramado e permanecem sendo derramados, né? Os poucos povos indígenas que ainda restam no território brasileiro, eles enfrentam cotidianamente essa batalha ao seu território, e as disputas de poder e também de terras, elas estão aí arraigadas, e o sangue dos povos indígenas permanecem sim sendo derramados de forma covarde, né, de forma capitalista, que a gente sabe perfeitamente que existe uma grande disputa de poder, e que os povos indígenas, infelizmente, são vistos como não seres humanos, né? Daí outra batalha enfrentada, logicamente, pelos próprios povos indígenas é a luta também pela condição de serem sujeitos históricos, né? E ter a sua dignidade humana respeitada. Então, o que a indígena mencionou aí com essa série que passará aí na Rede Globo, né? Infelizmente o que ela diz é verdade e ainda hoje permanece acontecendo. Pergunta agora vem. Precisamos trabalhar em sala de aula para que a gente possa desmistificar, né? E ao mesmo tempo promover um processo de consciência crítica do processo de luta desses povos indígenas que não estão certeza e do folclórico, né? Mas sim das lutas arraigadas nos seus próprios territórios, onde muito sangue é derramado. Pergunta agora vem de Geraldo Oliveira. E aí, Geraldo? Bom dia, professora. Além do que a senhora já falou, na sua opinião, quais outras políticas públicas que né, os povos indígenas necessitam aqui no Brasil? A educação, né? Uma educação intercultural. Inclusive, nós temos aí o discurso jurídico enunciativo posto desde a Constituição Federal de 1988. Temos também a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde trata do processo da interculturalidade e que o respeito à diversidade e às diferenças étnicas possam acontecer. E, sobretudo, a questão do respeito à língua materna. Uma escola bilíngue, onde tenhamos, né, o convívio com a língua materna e também com o português. Então, as políticas educacionais, as políticas públicas, de modo geral, que nós precisamos ter para os povos indígenas é a questão da saúde e da educação, sobretudo. Professora, obrigado pela sua participação, por nos oferecer uma grande oportunidade de termos uma outra visão sobre os povos indígenas. Tomara que realmente as nossas escolas façam essa correção histórica, né? E passe realmente a ensinar de forma mais clara, né, e correta a importância de conhecermos um pouco essa cultura indígena. E queria que você deixasse mais alguma contribuição aqui para o nosso programa. Pode ficar à vontade, professora. Bom, eu gostaria de falar agora diretamente para os professores, né, que nós somos os corresponsáveis para lidar com esses processos históricos e dar o devido valor e status que conferem à luta dos povos indígenas, né? Defender os direitos humanos indivisíveis, inalienáveis e fundamentais para o coletivo dos povos indígenas, respeitando
a sua cultura, a sua diversidade e as suas diferenças, e, sobretudo, Marcos Dantas, também perceber que o ser indígena, diante do processo que nós tivemos de socialização entre os povos, né, de mixigenação, ele pode ser igual a nós na questão fenótica, né? Porque, infelizmente, quando nós mencionamos a palavra indígena ou índio, nós equivocadamente imaginamos o indígena, né, que esteja aí com um cocá na cabeça, que esteja seminu, que esteja todo pintado, mas que a gente não imagina que ele possa estar do nosso lado, né? Então, assim, os povos indígenas, eles também têm ocupado os centros urbanos, né? Estão convivendo de forma que faz jus ao processo das tecnologias digitais, inclusive, e que nós precisamos avançar na nossa visão sobre o ser indígena. E aí nós, enquanto professores, devemos nos ocupar, né, em realizar pesquisas, em conhecer determinadas comunidades indígenas, para que a gente fale com mais propriedade de causa e que não use o livro didático como a verdade. Então, é isso que eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes, em especial para os nossos professores. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Conversamos com a professora Maria Aparecida, né? Ela que a professora doutora Maria Aparecida Vieira de Melo, da UFRN Ceres aqui do Seridó, membro do grupo de pesquisa do Lente, com a linha de pesquisa Educações e Diversidades. E também é diretora pedagógica do Centro Paulo Freire Estudos Pesquisas. Obrigado, professora. Tenha uma ótima semana e fiquem com